O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Com o joio é recolhido e queimado ao fogo. Assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam mal, e depois lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado original, por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, insistentemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assentai-vos. Graça e paz vos sejam dadas abundantemente por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, na ação do Espírito Santo. Você que vai acompanhar a homilia diária, dê um like, escreva alguma coisa para que os caracteres possam ser aceitos pela plataforma e assim passar para outras pessoas. Se inscreva e também dê um like. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje é dia de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da igreja, um dos maiores santos que nós temos. 2 pontos da homilia de hoje. Primeiro, Moisés monta uma tenda da reunião para falar com Deus, fora do acampamento. Enquanto ele ia falar, uma nuvem o acompanhava. A nuvem é a presença de Deus. Onde nós formos, Deus já está dentro de nós. Você recebe os sacramentos, você tem o dom da graça dentro dele. Onde você for, Ele está com você. Sua presença, sua inabitação dentro de vós. Você tem um tesouro em vaso de barro. É o Senhor. E é importante você cultivar essa presença nos sacramentos. Então ali Moisés falava com Deus. E ali você deve ter intimidade no sacrário e também a própria cela interior e o castelo interior e o sacrário interior que você tem dentro. Amar, seguir, permanecer, assim Ele te dá os mandamentos, que não são pesados, são leves. Sendo o mandamento leve, porque tem uma aliança, o mandamento é uma aliança,
e ele não quebra essa aliança, ele dá por gerações em gerações, porque ele é indulgente, é favorável, é o Senhor que vem nos resgatar e vem nos buscar. Quanto a isso, ele envia o seu Filho único, Jesus Cristo. E sendo Jesus Cristo, aqui Jesus explica, ele já faz a homilia da parábola do joio e do trigo. Na história da salvação, o demônio não pode criar nada. Ele não pode fazer do nada algo. Então ele é invejoso. E se ele é invejoso, ele vai pegar algo parecido e pegar uma verdade, mudar para parecer verdade. Mas meia verdade é uma mentira inteira. Há um exemplo. Ele pega a família, o amor, família e amor são dons de Deus, mas para falar a questão do aborto, ele vai dizer assim: família, amor, é bom, justo. Quando se tem um bebê, aí ele começa a dizer assim: olha, você pode casar, mas não precisa casar-se na igreja. Você pode ter um filho, mas o corpo é teu. Você faz dele o que você quiser. Se está interrompido, se quer interromper, então você pode fazer isso, porque o corpo é seu. Porque a verdade, quando que se nasce um bebê? É um embrião? É 2 meses? Aliás, como se nasce a vida? Tem a verdade do nascimento do bebê. Mas aí ele embute mentiras, dizendo que você pode fazer o que você quer do seu corpo, você é livre, as mulheres têm que deixar esse patriarcado. Então é uma verdade no fundo, mas na verdade uma mentira inteira. Na história da igreja vai ter os profetas, os falsos profetas, os discípulos, os falsos discípulos, os pastores e os falsos pastores, o Cristo e o anticristo, sempre pegando uma verdade e transmitindo uma mentira. Isso é o joio e o trigo. Eles crescem juntos, mas quem separa é o anjo do céu. Sempre lá vai ter um honesto e um desonesto, um correto, um corrupto, um bom e um mau. Jesus não deixa que isso seja cortado, porque o joio pode se tornar o joio pode se tornar um trigo. Na botânica não, mas na vida espiritual pode. E aquele que é trigo, um dia cai, pode se transformar em joio. Aqueles que estão de pé, cuidado para não cair. Quero falar de Santo Afonso Maria de Vigório. Ele é mais ou menos do século XVI para o XVII. Ele é de Nápoles, nasceu ali, batizado ali. Antes de se converter, era de uma família cristã e católica, mas como eu disse para vocês sempre, existe uma primeira conversão e depois uma segunda conversão. A primeira conversão dele, um bom jovem, muito inteligente, uma família nobre, era do reino de Nápoles. Seu pai sempre o incentivou a estudar e quisera que fosse advogado.
Mas não é só um advogado, é um excelente advogado, um exímio advogado. E ele bebeu naquela fonte. Aos 16 para os 17 anos, já tinha o doutorado já em advocacia. Muito bom, excelente. Não perdia nenhuma causa. Todas as causas, ele tinha uma valentia, determinação. Todas as causas, ele vencia. Teve uma causa que ele perdeu. Ao perder essa causa, ele ficou triste por dias e dias. E não era ninguém que fizera ele mudar. Uma espécie de melancolia. Triste. Ele foi até uma igreja, a Madonna, Nossa Senhora de Nápoles. E lá, rezando, Nossa Senhora disse: meu filho, você perdeu a causa, mas nós ganhamos a causa. Ele não entendeu. Olhando para o menino Jesus disse: venha ganhar almas. Olhando para a cruz de Nosso Senhor, como ele nunca olhou naquela cruz, o Redentor falou da infinita misericórdia. Que hoje seria infinita misericórdia, mas Nosso Senhor disse a ele, não a infinita misericórdia, disse: eu remi o teu sangue. Eu remi o meu sangue, não pela justiça, mas pela sua misericórdia. Como a gente leu, o Senhor não nos julga de acordo com as nossas faltas. O Senhor nos julga com a sua misericórdia. Sendo assim, ali teve uma conversão. Ele foi falar com seus pais, que agora entrara para o seminário para ser padre. Essa primeira conversão dele. Foi um bom padre, trouxe toda aquela bagagem da advocacia para a igreja. E ali foi padre, muito tempo. Ele se encantou pela oração, porque tem muitos livros de oração de Santo Afonso, muitos. Muito devoto de Nossa Senhora, fez as Glórias de Maria e fez outros livros, conhecido também pela teologia moral, tem livros para ajudar os confessores, um homem de muita fé e piedade. Rezava e ele, dentro de si, Deus o chamava para ser missionário. Então, ele incansavelmente rezava a missa, atendia as pessoas e sempre queria sair do centro de Nápoles para ir para a periferia, para os campos de Nápoles. Com isso, ele foi chegando o que a gente chama hoje, na época não tinha esse nome, numa exaustão de tanto evangelizar. Cansado, não tirava férias, não tinha tempo, só tinha tempo para Deus e fazer as coisas de Deus. Tanto o médico, um amigo dele, pediu: Afonso, Padre Afonso, vai até as montanhas, você precisa de um tempo. E assim o fez. Lá nas montanhas, ele descansou, rezava a missa, tinha devoção a Nossa Senhora e atendia muitas confissões. E ali ele percebeu que deveria-se ter missões, que hoje chama populares. Aquelas missões que os redentoristas fazem. Ali ele teve uma inspiração divina em montar uma congregação do Divino Redentor. Redentor que lembra a paixão, que lembra a cruz, que lá no início
ele teve inspiração. Um dado importante: olha como que ele é valente, olha como ele é forte. Santo Afonso é um colérico. Então não é congregação dos filhos piedoso do coração bondoso de Jesus. Não, é a congregação do Divino Redentor, para mostrar a cruz, a valentia, o desejo de salvar almas, uma das características do seu temperamento. Ele montou a congregação do Divino Redentor. Lembra-se que ele incansavelmente teve uma freira, aquela monja carmelita, viu a inspiração, montou o ramo feminino das monjas redentoristas com as orações e a missão. Santo Afonso é doutor da igreja. Por quê? Foi inspirado e foi acrescentado na fé católica as inspirações que o próprio Deus fez. Lembra-se, Deus falava com Moisés face a face, e com ele também Deus falava. Tinha uma gruta em Nápoles que ele sempre ia rezar. Lá sempre Nossa Senhora aparecia a ele e ditava as regras, principalmente as inspirações marianas da evangelização. Onde se tem uma pregação de Santo Afonso mariana, o demônio não chega. Sempre alguém que é evangelizado, um monte que é evangelizado por Nossa Senhora, ali Satanás não chega. No final de sua vida, Santo Afonso morreu com quase 80, 85 anos. Ele estava escrevendo, um bom bispo. Ele, ao ser bispo, é um bispo piedoso, um pai zeloso por salvar as almas. E ao zeloso por salvar as almas, estava lá no fim da vida escrevendo. Diz a lenda que ele estava lá, ficou parado há muito tempo, muitas horas. Morreu escrevendo e rezando. Uma morte em paz, em santidade. Se você não leu alguma coisa de Santo Afonso, leia sobre teologia moral, sobre espiritualidade, sobre pastoreio, sobre oração. É muito bom. Esse grande santo, do qual inicia o mês de agosto rezando pelas vocações com Santo Afonso Maria de Vigório. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.